Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa primeira e única edição desta quinta-feira, meia-noite 20 já. Vamos botar que a primeira edição para vocês aí já de sexta-feira, como sempre, com muita informação para vocês. Já chega deixando o like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias. E se quiser comprar camisas antigas e históricas do Vascão da Gama, entre em contato com a gente lá no Instagram, na lojinha do Futebolaço. O link fica sempre na descrição do vídeo aqui. A gente envia para todo o Brasil. Detalhe, a gente pode estar adquirindo sua camisa também e o agasalho. Desde que esteja em bom estado, seja o original, manda a foto lá no Instagram que a gente dá uma analisada, beleza? Dito isso, galera, vamos aí às informações. Primeiro, queria dar uma passeada para vocês aí no Brasileirão. Tivemos rodada finalizada e os jogos de hoje terminaram com os seguintes placares. O Grêmio venceu o São Paulo por 2-0. Se tinha que ter um vencedor, melhor que fosse o Grêmio. O ideal seria um empate, porque não deixava o Grêmio continuar progredindo na tabela. E ao mesmo tempo deixava o São Paulo acessível para a gente na próxima rodada. Mas como a gente já estava à frente do Grêmio e o São Paulo é quem a gente pode agora inclusive passar na próxima rodada, podemos dizer que foi um bom resultado. Não foi melhor, porque o Grêmio vem numa arrancada importante aí no campeonato, inclusive está com a mesma pontuação que o Vasco, mas foi um resultado positivo. O Fluminense aí na Bacia das Almas, últimos segundos do jogo, fez o gol contra o Juventude e olha, bem complicada a situação. Quem quiser ouvir minha opinião, porque o vídeo aqui é do Vasco, pra gente não se estender, vai lá no meu Instagram pessoal, Dieguinho Futebolaço, e fiz uma série de stories comentando aí a falta de critério da arbitragem e falei um pouco do ocorrido no jogo do Fluminense. Com a vitória do Fluminense, ele se mantém ali na 7ª colocação, mas colou agora ali no pelotão que tem Botafogo e Bahia, que perderam na rodada. Fluminense, caso vença a gente, se Deus quiser, não vai acontecer na próxima segunda-feira, pode pular para a 5ª colocação. O Vasco, em caso de vitória, consegue ali ficar a 2 pontos do Fluminense e talvez aí, se o São Paulo não vencer o Mirassol fora de casa, o Vasco aí salta para a 8ª colocação em caso de vitória. E aí, falando em vitória, o Vitória venceu o Bahia por 2-1 no Barradão, manteve ali a sua chama acesa para escapar da Série B, chegou a 28 pontos, está a 3 pontos do Santos. O problema do Vitória ali é que ele tem 2 vitórias a menos, né? Então não basta na próxima rodada vencer o jogo o Santos perder, porque no critério de desempate eles ainda ficam atrás do Santos, mas deu ali uma encurtada. E o Inter botando já a barbinha de molho, porque o Inter tá a 4 pontos da zona de rebaixamento e o campeonato tá louco, tá? Porque o Corinthians e o Atlético Mineiro estão a 5 pontos. Então tem muita coisa aí pra gente ver ainda nesse campeonato. O Vasco tá lá em 9º e tá a 8 pontos da zona de rebaixamento. Acho que zona de rebaixamento é uma coisa que a gente nem tem que comentar, mas isso já ficou para trás. Mas estou só comentando como o campeonato está muito embolado. Por exemplo, a gente pode terminar a próxima rodada em 8º, mas dependendo de uma combinação de resultado, Deus o livre se o Vasco perder pro Fluminense, se Deus quiser não vai acontecer, a gente pode cair a gente pode deixar de 8º e terminar a rodada em 14º. Olha que loucura. Vídeo como tá muito achatado e embolado ali do Vasco para baixo. Beleza? Tá feito o registro para vocês. A rodada fechou dessa maneira. E agora eu queria falar de um assunto muito importante. Eu venho comentando com vocês aqui no canal algo que, se a relação for muito boa, dá para acontecer, que é chamar o Ryan para estender mais uma vez a renovação de contrato. Ele teve 2 contratos feitos recentemente. Primeiro, ele poderia esperar o ano acabar e sair de graça do Vasco. Ele não quis fazer isso sob hipótese alguma, tem uma relação muito boa com o clube e ele fez um primeiro contrato onde nessa renovação ele fez o contrato, não vou recordar exatamente até que ano, mas é um contrato aí de mais 2 anos, salvo engano, e ele mordeu 30% do passe. Até essa renovação o Vasco tinha 100%, agora o Ryan tem 30% no bolso dele, vendeu 30%, ele morde aí. Só que o Vasco viu a crescida do Ryan. E, pô, Ryan, dá pra gente renovar mais esse contrato aí? Tu melhora o salário e a gente aumenta a multa? E o Ryan topou. O Vasco chegou a 40. Sendo que o Ryan tá num desempenho tão absurdo.
O Vasco pode aí ser campeão da Copa do Brasil no final do ano. O Ryan pode ser eleito a revelação do brasileiro, que eu acho que esse título ele já até ganhou, de revelação do campeonato. E não sei não, ele tá 5 gols aí do Caio Jorge, pode terminar o campeonato como artilheiro também, ou vice-artilheiro, com o Gabigol, o Arrascaeta tem 14. Então o Ryan tem coisas a construir com o Vasco ainda daqui pro final do ano, que ele pode valorizar ainda mais. E aí eu já vinha falando para vocês a respeito disso, do Vasco tentar chamar o Ryan para renovar, prometendo que vai vender. O Ryan sabe que vai ser vendido, não tem muito como segurar. Mas a questão é, lembrando também, que para ele é interessante. Quanto maior o valor da venda, mais dinheiro ele bota no bolso. Porque ele é dono de 30% do próprio passe. Então o Vasco chamou o Ryan para conversar agora, para aumentar aí o salário dele e, consequentemente, aumentar também a multa rescisória para tentar vender ele por mais de 40 milhões aí de euros. E vamos aqui a uns dados curiosos que eu queria trazer para vocês. O Ryan já tem números melhores do que o Endrick, que foi vendido ao Real Madrid. O Endrick jogou com a camisa do Palmeiras 53 jogos, marcou 14 gols e 0 assistências em 2023, tá? Esse aqui é números de 2023. O Ryan tem 45 jogos em 25, 15 gols marcados e uma assistência, ou seja, 16 participações em gols, enquanto o Endrick tinha 14. Lembrando que o Endrick joga no Palmeiras, que é um time que cria mais jogo, é um time mais forte, em tese é mais fácil, né, você ser um titular do Palmeiras para chegar a esses números. E o Estevão, que foi vendido no ano passado, esse não, esse já tem números melhores que o Ryan no quesito aí assistência. Número de gols está empatado, 15 gols para cada um, o Ryan tem uma assistência, o Estevão tinha 10. Então o Estevão era piada, era gol e assistência, na mesma quantidade de jogos, 45 jogos. E eu vou só dar uma checada aqui rapidinho para ver por quanto foi vendido cada um. Venda Endrick. O Endrick foi vendido por 72 milhões de euros. Agora eu vou pegar a venda do Estevão. O Estevão foi vendido por... Peraí. Tá em reais, eu quero o valor. O Estevão foi vendido por 61,5 milhões de euros. Tem outros fatores que eu já falei para vocês que influenciam no valor do jogador. Não é só a qualidade dele, é o time que ele joga, as competições que ele está disputando, o histórico dele de categoria de base, se ele já tem título no profissional. Essas coisas vão somando valor. A situação financeira do próprio clube. Então eu não acho que o Vasco consegue chegar nos valores que o Vasco fez aí no Endrick e no Estevão, 60, 70 milhões de euros. Mas, pelo que o Ryan vem jogando, mantendo essa projeção, acho que dá sim pra gente romper as barreiras, ó. A barreira aí dos 40 milhões de euros. Quanto? 50, 55? Agora, só pra gente fazer uma conta boba aqui, vou travar nos 50, que eu acho que seria um número assim estratosférico. Tomara, quanto mais melhor. Mas estou tentando ser realista e entender que tem outras situações que eu expliquei para vocês aqui que talvez façam com que o Vasco não consiga chegar nesses valores aí. Mas só pegando a cotação hoje do euro, para a gente ter uma noção, se a gente conseguir vender o Ryan por 45 ou por 50 milhões de euros, 45 vezes 6 e... vou nem botar 38, botar 6,30, que a cotação aqui está variando. 45 vezes 6,30 daria 283 milhões. Se ele for vendido por 50, daria 315 milhões de reais. 315 milhões de reais hoje é pouco mais aí da metade da dívida que o Vasco vai ter depois dessa renegociação, por exemplo, aí da recuperação judicial. Lembrando que 30% dessa bolada vai pro bolso aí do Ryan. Então é importante a gente lembrar disso também. Então, cara, tomara que o Ryan seja muito importante no Vasco, continue aí jogando essa bola e o Vasco consiga absorver o máximo possível dessa futura venda. E com um contrato desse, dá para começar a barganhar. A RJ tá aprovada, o Vasco precisa dessa grana, mas não precisa desse dinheiro agora para tapar buraco. Não, acabou de entrar os 80 milhões da Crefisa. O Vasco, de repente, em vez de vender o Ryan em janeiro, bota uma multa maior e vai segurando e estoura isso até junho.
E aí deixa ele valorizar mais no começo do ano também, a não ser que os caras, meu amigo, eu quero é agora, não quero perder, porque os europeus vão sair na porrada, e aí alguém chega numa proposta lá no talo, ainda em janeiro. Aí beleza, a gente pode negociar. O Vasco pode classificar ainda para uma Libertadores, não tem muita coisa para rolar daqui para esse final do ano. Orem pelo Ryan todo santo dia aí, que esse menino continue saudável e nos ajudando muito aí. Tá bom? Informação dos companheiros do canal Atenção Vascaínos. O Vasco acabou de chamar o Ryan para uma terceira rodada aí de renovação. Recentemente ele já renovou o contrato 2 vezes e o Vasco vai tentar esticar mais um pouquinho a situação. Tá bom? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito dessa situação. E aí, para fechar essa situação do Ryan, vamos ouvir o Fernando Diniz. O Diniz ontem, na entrevista coletiva pós a vitória contra a equipe do Fortaleza, rasgou muitos elogios ao Ryan. Ele foi perguntado, na verdade, sobre o Paulo Henrique, como é que vai ser reencontrar o PH para esse clássico com o Fluminense, depois de ir muito bem com a camisa da seleção brasileira. E ele fez questão ali de elogiar o PH, mas puxou o Ryan para a briga sem nem ter convocado. Ele disse que o Coutinho pode ser convocado para a seleção e a CBF tem que estar cada vez mais de olho no Ryan, porque o Ryan é um jogador que poderia sim estar na Copa do Mundo aí de 2025, assim como o Léo Jardim. Então, para fechar esse assunto, valorização e seleção, eu vou pegar o Diniz falando a respeito da Célia Vasco, né, dos jogadores aí do Vascão que tem que estar assim no radar da amarelinha. Confere aí. Eu acredito muito. O Léo é um dos grandes goleiros que eu trabalhei na minha vida, desde quando eu joguei e agora como treinador. É um jogador muito técnico, muito forte, muito rápido, que cresce em jogos grandes. Então ele certamente ele é um postulante para ir para a Copa do Mundo. É um jogador que tem muito talento e trabalha muito. Então ele é um cara que vai se colocando também aí no radar para ser convocado. O Paulo Henrique, ele tinha até se ele não tivesse jogado, se tivesse com a minutagem baixa, ele até viria para cá como o Puma veio. Mas o Puma não jogou na terça, jogou na segunda, então o Puma conseguiu descansar e chegou em condições razoáveis para jogar e acabou sendo muito útil. O PH, o fato dele ter jogado ontem e o fuso horário e a viagem, eu acho que ia ser a temeridade de trazê-lo. A gente resolveu dar um descanso para ele e na segunda-feira ele vai estar à disposição. Acho que ele foi muito bem aqui no Vasco, todo mundo muito feliz por ele. Atuação, eu já tinha ficado muito feliz que ele tinha entrado muito bem contra a Coreia e eu acho que ele deu um passo importante aí para ter uma chance real de disputar a Copa do Mundo. Aqui tem outros jogadores, eu acho que o Vasco vão se colocando em condição. O Coutinho é um, acho que o Ryan é outro, muito claramente para mim. O Ryan é um jogador muito diferente. Considero ele talvez o atacante mais completo do futebol brasileiro. É um jogador que consegue jogar dos dois lados do campo, consegue jogar de 10, consegue jogar de 9, com a mesma desenvoltura. Um jogador grande, um jogador canhoto, um jogador rápido, um jogador jovem, um jogador que não precisa tomar distância da bola para chutar. Ele chuta de qualquer distância e acerta quase todas as bolas no gol. Um jogador que tem muita intimidade com o gol. Então ele é um atacante completo. O Ryan é um cara, para mim, que ele merece ser olhado com muito carinho pela seleção. Porque ele é muito talentoso e ele tem um potencial gigantesco. Cara, o Ryan, concordo com o Diniz, hoje é o atacante mais completo do futebol brasileiro e pode botar ele com certeza na lista aí dos melhores. Dá para dizer que hoje o Ryan é o melhor ponta do futebol brasileiro. Minha ponta é um ponta do futebol brasileiro hoje que esteja entregando mais que ele. O Palmeiras não tem jogado com pontas, tem feito 4 jogadores no meio, uma dupla de ataque com Vitor Roque e Flaco Lopes. O Flamengo, inclusive, botou uma bala aí no Samuel Lino e o Samuel Lino tá engasgando. O Carrascal, que veio para jogar de 10, revezar com a Arrascaeta, tem jogado até improvisado às vezes ali na beirada. O Plata teve uma queda de rendimento. Então o Luiz Araújo é um bom jogador, mas não tem conseguido jogar o que ele mesmo já jogou com a camisa do Flamengo. O Cruzeiro hoje, o Christian é volante, está jogando ali aberto de ponta direita. Então o próprio Cruzeiro também pegando os 3 primeiros colocados do campeonato, não tem um jogador com desempenho do Ryan. Ninguém, cara. Você pode pegar aí vai descendo, Bahia, Botafogo, Fluminense, São Paulo, aí chega no Vasco. Ninguém ali para baixo, então muito menos. Então dá para dizer hoje, né, futebol é cíclico, as coisas mudam, que o Ryan é o melhor ponta do futebol
brasileiro. Detalhe, com gol marcado, desculpa, contra a equipe do Fortaleza, ele passou o Lamine Yamal e é o jogador sub-19 com mais gols no mundo, nas 15 principais ligas do planeta, tá bom? Então tá feito o registro para vocês. Galera, só para finalizar o vídeo aqui, o pós-jogo da gente ontem demorou muito por alguns motivos. Primeiro, tivemos 2 problemas técnicos, não sei o que aconteceu. Um vídeo de 33 minutos, igual eu gravei ontem, demora um pouquinho para renderizar. Leva aí 15, 20 minutos só para carregar a edição do vídeo e virar um vídeo já com a edição completa para mim subir na plataforma. Chegava no final da renderização, dava erro. Eu falei, mano, não é possível. Aí eu fui, mexi configuração, uma coisa, outra ali, botei para renderizar de novo. Toma mais 25, 30 minutos. Chegava no final, erro. Eu falei, mano, não é possível. Aí, porra, a hora vazando já 1 e pouca da manhã, botei para renderizar a terceira vez, aí foi. Aí tem que esperar o vídeo carregar, subir na plataforma e tal. Aí que o vídeo subiu, tá? E eu também tenho adotado por hábito de um tempinho pra cá, em vez de acabar o jogo, sair correndo e ligar a câmera, eu espero um pouquinho, vou ver as entrevistas às vezes depois do jogo, porque às vezes alguém pode falar alguma coisa. Ontem teve uma briga generalizada ali, ou pelo menos uma confusão generalizada. Então queria ver até onde é que ele ia descambar, até prestei bastante atenção ali no Fernando Diniz. Acho que ele se excedeu um pouquinho no jeito que ele conduziu a situação. Então também demorei um pouquinho, postei uns stories enquanto estava observando a confusão lá no Instagram, tá bom? Então explicando para vocês um pouquinho demorado. E olha, semana que vem, se Deus quiser, a gente vai começar a trazer algumas novidades. Eu fui dormir hoje, virado, 11 horas da manhã, passei a madrugada trabalhando, resolvendo algumas coisas. Vocês já perceberam algumas novidadezinhas aqui, tá? Inclusive, se liga nisso aqui, ó. Eita, que peso, hein? Se liga nisso aqui, ó. Tamanho oficial, a Liberta do Vascão aí de 98. Não tem muita novidade vindo pra vocês aqui no canal. Eita, caraca. Meu amigo, dá pra fazer exercício, dá pra malhar, fazer rosca direta com a bichinha aqui. Então, tá aqui. Então tem novidade vindo pra vocês aí, tá bom? Então, tô trabalhando bastante, por isso a produção de vídeo tá um pouquinho menor. Acho que essa correria, essa loucura aí vai até, pelo menos até terça-feira. Talvez quarta-feira tenha algum respingo aí, mas a partir de quinta-feira quarta, quinta-feira eu quero começar a trazer algumas novidades para vocês aqui no canal. Então, cenário novo aqui, ó. Título brasileiro de 2000, título brasileiro de 74, uma menorzinha da Liberta, uma taça do Campeonato Carioca. Então vai ter novidade para vocês aí, cenário novo. Então é isso, tá bom? Estou explicando algumas coisas para vocês, perdão a demora hoje. Óbvio, fui dormir 11 horas da manhã virado, acordei hoje já de noite e resolvi algumas coisas aqui e só consegui gravar o vídeo agora, tá? Mas já a gente vai normalizar a programação, o horário, aumentar a quantidade de postagens. Vamos começar a fazer lives no canal, que é algo que a galera já me cobra um tempo. O Futebolaço Podcast, que eu dei uma pausa, eu devo trazer ele para dentro do canal. Então as entrevistas que a gente fazia lá no outro canal, eu devo começar a trazer para cá, e o outro canal de repente virou um canal de corte. Não só os cortes das entrevistas, mas cortes das lives, do nosso próprio vídeo daqui e pro outro canal. E aí a gente trazer todo o conteúdo para cá e o outro canal lá, a gente tem mais de 100 mil inscritos lá, virar. Inclusive a gente tem 2 plaquinhas de 100 mil, tá lá em cima. E aí a gente, de repente, faz outro canal só de corte. Então, me dê um pouquinho de paciência aí, peço a compreensão de vocês, mas a gente quer aí fazer muita coisa nova, muita coisa legal para vocês. Estou muito animado, a situação do Vasco tá me empolgando. Meu pai, cara, que legal, cara. Meu pai normalmente fala, pô, e o Vasquinho, hein? Ô, nosso Vasquinho tá brabo, não sei o quê. Pô, hoje eu falando com meu pai, eu nem toquei no assunto. Meu pai, pô, é o Vascão, hein? Caraca, o Vascão tá arrebentando, o time é bom, o time é bom. Ele, ó, tem que trazer uns 3 caras aí pra gente botar essa mulambada pra trás. Eu falei, pai, calma. A gente começou a melhorar agora, não é assim também. Já ano que vem, tu já quer estar melhor que o Flamengo, calma um pouquinho também. Mas muito tempo que eu não vi meu pai empolgado, querendo ir pra Maracanã. Pô, tem como a gente ir pro Maracanã, levar teu irmão não. Então assim, cara, muito legal. Eu não lembro qual foi a última vez que eu ouvi meu pai falar do Vasco com o olho brilhando, assim, empolgado, querendo ir para estádio. Então, assim, legal, cara. Bem bacana. Eu acho que a torcida do Vasco, de maneira geral, tá vivendo um pouco disso. Legal, cara. Legal, bem bacana. Tô feliz. Isso tá me... Acho que era isso que tava faltando um pouquinho também. Voltar a ter uma motivação pro canal. E querendo ou não, né, cara? São 6 anos aí, pouco mais de 6 anos fazendo isso sozinho.
meu corpo não tá aguentando mais fazer tanta atividade sozinho, e é algo que eu quero cortar, começar a ter gente para me ajudar. Mas não é só isso, né? Porque quando você tá feliz, tá empolgado, você tá animado, você vai passando por cima de algumas coisas. E o Vasco vem, né, esses anos aí mal. Então, acho que isso te atrapalha também. Então, tem um lado anímico também, batendo forte aí. Cara, tá muito legal, cara. Ver a empolgação da galera. Hoje um vizinho de prédio aqui, rubro-negro, mandou um abração pra ele também. Desci pra pegar uma encomenda no prédio, né? Tava com a camisa do Vasco, ele tava com a camisa do Flamengo. Aí ele, porra, o Vascão tá brabo, hein? Aí, o Vascão tá voltando, hein? Não sei o que e tal. Então já vê que a galera começa a te olhar diferente, a galera já te bota na briga. Eu vi hoje, por exemplo, um debate no Charla Podcast, e o Cantarelli falou que pra ele o Vasco é o favorito para vencer o clássico de segunda-feira entre Vasco e Fluminense. O Vasco chega como favorito. Então é isso, cara. Já começa a mexer um pouquinho na opinião pública. E é isso, cara. Inclusive, dentro das novidades que tá vindo pro canal, eu fiz questão de botar uma frase que me marca muito de uma canção do Vasco: de todos os amores que eu tive, és o mais antigo. Eu fechei a frase ali, e o restante, né? O Vasco é minha vida, minha história, meu primeiro amigo. Quem não me conhece me pergunta por que eu te segui, porque eu te amo. E eu levo a cruz de Malta no meu peito desde que eu nasci, cara. Eu sou apaixonado pela minha esposa, pela minha mãe, pela minha avó, pela minha família, pelos meus amigos. Mas a primeira paixão ali da minha vida, tirando essa coisa de pai, mãe, irmão, né, da minha vida, foi o Vasco, cara. É aquela coisa desde criança ali, que você tem, você leva, time mal, time bem. E é isso, cara. Por onde eu passo, tem gente que às vezes não sabe o meu nome, mas fala aí, Vascão, qual é Vasco e tal. O meu time, a pessoa sabe. Sem me conhecer, sem falar comigo, eu sempre ando com camisa do Vasco, pra cima e pra baixo. Por onde eu passo, procuro falar de Vasco. Os meus vizinhos aqui descobrem que eu sou uma pessoa pública, já tenho um canal, então rola às vezes alguns comentários, grito o gol do Vasco na janela. Então não tem jeito, cara. Isso é desde criança. Pode investigar minha vida aí de cabeça pra baixo. Todo mundo sabe que eu sempre fui maluco, sempre fui chamado de Vasco por onde eu passava. Então tô feliz, cara. Quem sabe depois de tantos anos roendo osso aqui nesse canal, cobrindo só desgraça, de repente, quem sabe final do ano e a partir do ano que vem, a gente começa a cobrir aí, pô, coisa legal, título, ou, né, pelo menos briga por título. Ano passado até teve uma semi na Copa do Brasil, e vamos ser realistas, galera, acidentado, né? A gente deu uma certa cagadinha ali no sorteio, pegamos o Furacão que foi rebaixado ano passado nas quartas. Nas oitavas foi o Fortaleza, ou Fortaleza foi uma fase antes? Não vou lembrar agora quem foi nas oitavas. Fortaleza também ali, que viveu um ano esquisito. Não, Fortaleza acho que foi uma fase antes. A gente pegou Fortaleza no momento que eles não estavam bem no campeonato. Então assim, o Vasco deu algumas sortes. E com o time que a gente tinha, ainda com as lesões do David e do Adson, vou te falar a real, acho que foi até um livramento ter sido eliminado pro Galo ali. O ruim é que tinha botar uma bolada no bolso se a gente vai pra final e perde o título pro Flamengo. Mas com o que a gente tinha de time ano passado, com as lesões do David e do Adson, ali improvisando o Leandrinho e Puma nas pontas, era muito pouco provável o Vasco ganhar aquele título. Ele ia botar mais um vice na conta, né, e tal, essa situação toda. Mas o importante, ele era uma grana também. Mas esse ano não, cara. Esse ano eu acho que o Vasco de verdade tem condição de ser campeão. Foi legal chegar, o clube para ele ganhar ele tem que ficar chegando. Dificilmente tu chega numa competição sem chegar há muito tempo. Perdão a redundância aí, tu ganha. Normalmente é um processo. Você chega na semi, nas quartas, tá todo ano disputando e aí o título carimba. Próprios adversários começam a te enxergar de maneira diferente. O time e a instituição, né, os profissionais que trabalham no dia a dia, vão ganhando casca, se habituando a como é que lida, como é que faz para ganhar título, né, como é que lida com semanas de decisão. A própria torcida também vai voltando a se mobilizar de maneira diferente. Então é um processo, tá? Então, quem sabe, cara, pô, o Fluminense deu uma estruturadinha aí, pô, riu um pouquinho. O Botafogo aí com a SAF, que tá esquisita pra caramba aí, mas conseguiu uma graça. O Flamengo já é um trabalho um pouco antes. E o Vasco chegar pra brincadeira de volta agora, né? E seria bacana, cara, ter os 4 grandes do Rio de Janeiro forte, um querendo ganhar do outro, porque, pô, não tem mais patinho feio aqui, tá todo mundo com um time legal. E, enfim, o próprio Carioca do ano que vem pra pegar fogo. Né, porra, a galera agora quer ganhar do Vasco, pô, mano, o Vasco tá cheio de graça, aí vão ganhar dos caras. E a gente é grande demais, né? Tô falando de torcida. Pô, perder pro Vasco, meu irmão, a torcida é gigante, é uma zoeira do caramba, a gente enche o saco em rede social, o barulho é maior, tudo é maior, né? Tanto pra cima quanto pra baixo. Outra coisa também, tá?
O Vasco é muito zoado, é muito tirado pra merda, tudo se faz postagem e se fala negativamente do Vasco, porque o Vasco é o Vasco, pelo tamanho que a gente tem. Ninguém fala de quem não é relevante, tá? O Vasco dá muito engajamento em rede social, muito engajamento em rede social. Então aproveitaram da fragilidade do Vasco nos últimos anos, é uma das 5 maiores torcidas do país, e é muito bom, pensando em rede social, em algoritmo, em engajamento, tu ter um gigante com a torcida do tamanho que tem do Vasco, pra nego ficar dando porrada na gente em rede social e fazendo meme, fazendo piada com a gente. Com todo respeito, tem vários clubes aí que passam uma situação pior que a do Vasco e ninguém fica aí acompanhando o dia a dia aí, mas o Vasco dá a repercussão que dá. Mas acho que esse tempo do Vasco ser engajamento por coisas negativas, se Deus quiser, tá ficando para trás e a gente vai continuar dando engajamento agora, mas falando de coisas positivas, beleza? Beijo no coração de vocês, saudações vascaínas e olha para isso aqui, eu quero que vocês olhem isso, todos os vídeos do canal, e vocês entendam pro clube que você torce. Eu quero que você entre no canal Futebolaço e quando você olhar pro cenário, você fala, irmão, meu clube é grande pra baralho, é esse time que eu torço, é esse colossal aí. E você enche o teu peito aí, bota a tua camisa e vai pra rua, porque o nosso clube é muito, muito, muito grande. E ele não acabou por causa de você que está em casa assistindo, por causa de mim, por causa de todos nós vascaínos que seguramos o rojão ali na hora da vaca magra. Mas se Deus quiser, não há mal que dure para sempre e a gente vai voltar a ver esse gigante, esse colossal, esse clube incrível que vai muito além do futebol, que dá orgulho da gente pela ideia, pelo conceito, de abraçar quem precisa, quem merece, de estar do lado certo das coisas. É muito bom ser Vasco e tenho muito orgulho de torcer para esse clube e fazer parte da sua família, porque nós somos uma família. Uma família é meio casos de família, né? Que briga, sai na porrada, nego se xinga, mas no final acho que todo mundo, à sua maneira, tem a mesma intenção, que é ver o Vasco grande. Na hora que pintar um caneco aí, seja quem apoiou quem xingou, quem atacou quem, vai todo mundo comemorar o título do Vascão e a gente merece. Tô curioso. Sei não, hein? Você pior pessoa, cara, eu não tenho nem estrutura, mano, pra comemorar aí esse título do Vascão, quem sabe, no final do ano, beleza? Beijo no coração de vocês, saudações vascaínas, ó, e o teu clube é gigante, valeu? Fui!